Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade. Espírito Santo, tens liberdade. Vai sentindo Jesus aí agora, Ele está abraçando o teu coração. Ora, baixa, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem encher este lugar, é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. A tua presença é ela aqui, Jesus. Vai enchendo o teu povo da tua graça, da tua presença. Vai soprando o teu espírito. Ramana choremanai. Eu profetizo cura, ramana fé. Eu profetizo libertação. Jesus está indo aí agora, está abraçando o teu coração. Está dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a minha destra fiel. E santo, canta comigo, Espírito, és bem-vindo aqui. Vem lugar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por como o servo que brama pelas correntes das águas. A minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando me entrarei e apresentarei perante a sua face. A minha alma tem sede de ti, Deus. A minha alma tem sede da tua presença. É como um manancial cujas correntes não faltam, não. Não faltam. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e coloquei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos, Deus. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho e vou por teus passos. Minha vontade, Deus, eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. E o Senhor me atraiu. Cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Ora, baixo, ora, manás. E foi no meio da tempestade pinta um arco-íris pra me dizer que a
das riquezas, a glória aqui do céu desceu. Nosso meio habitou em graça e verdade. Ora, baixo na manassa, pra me mostrar que Deus eu tenho um Pai. Vai sentindo Jesus aí? Eu achei o meu esconderijo debaixo das asas, a rocha minha casa. Eu construir abaixo mais, e nem o vento poderá me derrubar, Deus. Eu encontrei Deus, chora baixo, o meu lugar é em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Deixa passar pelo vale pra mostrar que está nesse vale, Deus está contigo. E põe no meio da tempestade que não vai pra me dizer que a tua fidelidade não acabou. Enquanto eu estou aqui, vem no meu coração, Deus dando a pessoas aqui ferramentas espirituais. Deus vai te dar estratégia de guerra. E será coisa tremenda, sobrenatural que Deus vai fazer na tua vida. Amanhecer, eu nada pesquei. Tem dias que é difícil, né? Parece que a gente não vai pescar nada. Mas Jesus está vendo, ele está dizendo, não pare. Parece apenas um dia, como qualquer outro. Eu estava cansado. Era baixo, era mais. Sem forças, desanimado. Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece a tua estrutura. Ele sabe o que estás fazendo. E mesmo que seja difícil, mulher, não pare porque Ele está te vendo. Colha todas as suas lágrimas e me ouve. Para eu te falar. Pegue o que Ele te entregou, ferramenta e volte pronto, mas que Ele inteira abaixo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Não pare, volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Eita, filho, eu vou te honrar. Eita, que Jesus vai te honrar. Eita, glória. Continua fazendo a vontade dele, não para. Eu vejo ferramentas de Deus sendo entregue em tuas mãos. Eita, que Deus vai te dar estratégia de guerra, mulher. Não pare, Ele está te vendo. Não pare, Ele é teu amigo. Não pare, Ele está contigo em todas as situações. Tá chorando porque era baixo. Se você tem um Deus que cuidar de você, os detalhes, oh, e jamais te esquecer.
sabe de tudo que você está passando. Que mandou eu te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Ora, Manás, lembrar de todos os livramentos que você já passou. Eita! E nem era pra você estar aí, mas Deus falou assim. E essa aí, esse aí eu vou levantar. Foi o que Ele fez contigo, hein? E onde colocar a mão, eu vou abençoar, eu vou prosperar, a mandar a baixura. E Ele diz assim para você: não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou eu te dizer que vai acontecer. Deus mandou eu te falar que vai passar. Eu sinto como uma brisa suave. Deus entrando na tua casa, Deus passeando, remante, camanás. E Deus abraçando, te abraçando, remante, vai passar, não desista. De ti Ele estará a cuidar. Apocalipse 16, 17. A palavra do Senhor diz: está feito. Chora, manás. Aquilo que tu tens entregado em oração está feito, mulher. Tirai a preocupação. Eita glória. Ruth 3,18. Sossega, porque eu não descansarei até que conclua este negócio que tu me entregaste. E não chore, cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Eita, Jesus, tu está tão presente. Ei, tu és bem-vindo, Jesus, aqui, papai. Faz a tua vontade. Tu conhece, Senhor, o desejo de cada coração que estiver aqui, Pai. Tu conhece o que cada um estará enfrentando. Mas que toda corrente maligna, todo mal, que toda investida venha ser quebrado em nome de Jesus. Eu profetizo cura, Senhor. Eu profetizo salvação, libertação, cura de alma, que o Senhor possa desenvolver, Senhor, os ministérios que estão aqui, papai. Não chore, cura de você não dói. Amém, glória a Jesus. Saúde a todas com a paz do Senhor Jesus, agradecendo a Deus pela vida das nossas pastoras, Fabiana, Alexandra. Estamos aqui nessa cobertura, né, louvando, ministrando louvor, e meu intuito é que a tua vida seja alcançada. E aqui eu já sinto a presença de Deus muito forte aqui onde eu estou. Eu quero aqui falar para os irmãos que hoje a gente teria um convidado para estar conosco, não, o pastor Wellington, mas por motivo de enfermidade, ele não pôde estar aqui conosco hoje, mas eu creio que Deus vai preparar para ele voltar aqui, né, para ele vir aqui participar do culto conosco e estar louvando, mas vamos estar em oração pela vida do pastor Wellington. E agora eu estendo aí para as minhas pastoras, em nome de Jesus, a direção do culto. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. É uma honra estar com todos vocês aqui, mais uma vez, mais um culto cheio da presença do Senhor. E já sinto a presença do Espírito Santo aqui conosco. Louvado seja o Senhor. Que também é uma honra, né? Estarmos aqui recebendo a profeta Ariane Iracete, e fico muito feliz em saber que ela aceitou o nosso humilde convite, não é, irmãos?
para estar conosco, nos honrar, né, com a presença dela. E tenho certeza que o Senhor vai liberar uma palavra muito poderosa para cada um de nós, né? Em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, papai, libere anjos, Senhor Jesus. Libere anjos ao redor da casa de cada um, Senhor. Blinda, Senhor Jesus, a casa de cada um, Senhor Jesus. Libera, Senhor. Libera escudos, Senhor Jesus. Libera espadas, Senhor. Libera arcos e flechas, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, para que os irmãos, Pai, estejam capacitados, Pai, para vencer, Pai, as guerras, Pai. As guerras que vão vir, Senhor Jesus, mas nós vamos vencer, Pai, porque nós estamos com o Senhor, Pai. E desde quando, Pai, nós perdemos a guerra com o Senhor? Louvado seja Deus, porque o Senhor já venceu todas as guerras e vence todas. E nós estamos com o Senhor, estamos juntos e essa batalha não é nossa, é do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós agradecemos já pela presença do Espírito Santo e louvamos pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, Pai. Somos gratas, Pai, por cada um, por cada vida dos irmãos que estão aqui conosco, Senhor Jesus. Nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sim, pastora Fabiana, quer falar alguma coisa? Sim, só avisando minhas irmãs de bem-vindas a todos, e esse culto está sendo gravado. Não se preocupe que vocês não vão sair no vídeo, somente aqueles que tiverem com o áudio ligado, tá? Então, somente a pastora vai estar falando, então só ela que vai aparecer, tá? Pastora, pode ficar à vontade, profeta. Amém. Eu cumprimento as amadas irmãs com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todas muito bem-vindas aqui a esse culto em honra e glória ao Senhor Jesus, organizado pela pastora Fabiana e organizado pela irmã Alexandra. Aleluia. Glória a Deus. Então, hoje eu vou falar sobre a impartição da unção. Glória a Deus. Sobre isso que eu vou falar, estar ministrando nessa tarde. Só um momentinho aqui que voltou, pessoal, cai as mensagens e saiu. Bom, posso começar então, amadas? Amém? Todos? Glória a Deus. Creio que tem muitos países aí. Então, impartição da unção. Abra comigo sobre em 1 Samuel 16:10. Amém? 1 Samuel 16:10 diz assim: Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia! Então, antes de falarmos sobre impartição e como receber a impartição da unção, vamos falar sobre o que leva o Senhor a liberar a unção sobre a vida de uma pessoa. Qual é o requisito? O que é necessário para receber essa unção? Porque essa é a pergunta que mais as pessoas fazem. Como receber o Espírito Santo, como receber dons, como receber a impartição da unção. Então vamos começar por aí. O que para Deus é necessário para que a gente receba algo da parte dele? A Bíblia diz que Davi, ele recebeu
o Espírito do Senhor quando ele foi ungido pelo profeta Samuel. Só que as pessoas, elas costumam dizer que o homem, ele vê a aparência, por causa que Deus, ele vê o coração, como se Deus, ele fizesse uma diferença de quem é bonito, de quem não é bonito, de quem é apresentável, de quem não é apresentável. Só que eu quero dizer para vocês hoje que para Deus não existe essa questão de aparência. Deus, ele, para Deus, todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Não existe comparativo. A Bíblia diz que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ele não vê como o homem vê. Tanto que a palavra diz que Davi, ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. O que quer dizer que Davi era uma pessoa de boa presença. Só que o profeta Samuel, quando viu o primeiro filho de Jessé, ele observou que aquele jovem, ele era mais formoso, mais forte, talvez mais alto, mais de boa presença aos seus olhos. Sabe o que acontece? Muitas vezes nas igrejas, nos lugares, as pessoas são chamadas por outros segundo o coração do homem. Porque a unção, às vezes pastoral, evangelística, ministérios, falando dos 5 ministérios, muitas vezes são derramados sobre pessoas que não têm um chamado para aquilo. Mas o homem, ele viu com seus olhos carnais. Achou que talvez aquela pessoa tivesse um curso mais especial, fosse mais culta, ou até por ser seu amigo. Então, por causa da presença daquela pessoa, da aparência, do que ela representa para ela, ela escolhe aquela pessoa. Só que Deus não escolhe dessa maneira. O Espírito Santo, ele não vê como o homem vê. Por isso que Deus repreendeu o profeta Samuel. O Senhor repreendeu o profeta Samuel e disse: olha, vocês atentam para a aparência, mas eu não. Eu vejo o coração. O Senhor, ele vê o coração. Davi estava cuidando das ovelhas. Davi não estava no meio dos seus irmãos, mas Deus já conhecia a sua adoração. Deus já conhecia a sua busca. Deus já conhecia o seu zelo. Deus tinha intimidade com Davi. Por isso que o Senhor disse: olha, Samuel, Samuel, eu não vejo com os olhos dos homens. Porque para Deus, aquele primeiro filho de Jessé que Samuel escolheu, ele não tinha intimidade nenhuma com Deus. Então, se você quer receber algo de Deus, você precisa ter um encontro com o Senhor verdadeiramente, como Davi tinha. Davi era um homem que estava sempre à presença de Deus. Tanto que quando ele pecou, ele disse: Deus, pode tirar o reino, pode tirar tudo, mas não retires a tua presença da minha vida. Porque Davi sabia que sem Deus ele não era nada. Sem a presença ele não era nada. E essa é a diferença do coração de Davi diante de Deus. Davi amava a presença. Lembra daquela mulher que chorou aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos? Imagina, os outros olharam e pensaram: essa mulher é insana, é uma louca, é uma doida. Olha ali o que ela está fazendo. Mas ela foi usada de maneira literal. Literalmente, ela se derramou a sua vida aos pés de Jesus Cristo, quando ela teve a oportunidade. Então, Deus, ele jamais escolhe pelos nossos atributos, por aquilo que a gente sabe. Deus confia a unção àquele
que tem amor a Ele, zelo pela obra. São essas pessoas que o Senhor, Ele toca. Aleluia. Vocês estão me ouvindo? O irmão disse que não estão me ouvindo, mas eu estou com o microfone. Estão me ouvindo? Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, o Senhor, Ele não vê como o homem vê. O homem, ele vai escolher pela amizade, pela aparência. Ele vai escolher por aquilo que está diante dos olhos dele. Mas Deus confia a unção para aquele que tem intimidade na presença dele. Para aquele que está aos pés de Jesus, os pés da presença do Rei. É para esses que o Senhor confia a unção. Não vai pensar que grandes homens de Deus que talvez caíram ou se corromperam, não receberam algo de Deus. Toda pessoa que é levantada por Deus, um dia teve intimidade. Um dia esteve na presença. Um dia esteve diante do Pai. Por isso que aquela unção foi derramada. Deus levanta homens e mulheres, sim, mas a responsabilidade em carregar a unção do Senhor está em nós. Abra comigo em Mateus 13:16, diz assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. O Senhor Jesus estava diante dos seus discípulos e disse: olha, vocês são privilegiados, porque muitos justos e profetas antes de vocês desejaram a minha presença, desejaram estar na minha presença, desejaram estar diante da presença. Simeão, a Bíblia diz em Lucas 2:25, se você quiser abrir depois, que ele viu, o Espírito Santo revelou que ele viria o Salvador, o Redentor, e ele teve a oportunidade de ir ao templo e ver Jesus. No versículo 28 de Lucas 2, diz: então ele tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já meus olhos viram a tua salvação. Aleluia! Simeão viu Jesus. Os profetas, os justos, aqueles que esperavam o Senhor, eles desejavam ver o Salvador. E este homem, ele teve essa oportunidade de ver o ungido de Deus. Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o ungido de Deus, é o Cristo de Deus. Então, a unção somente vai ser liberada sobre uma vida para aquele que tiver tido uma experiência com o ungido de Deus, que tiver perto do ungido, na presença do ungido. Não tem como receber nada dos céus se você não conhecer o teu Senhor, o teu Salvador. A Bíblia diz em Tiago 1,17 que toda boa dádiva, ou seja, tudo aquilo que é bom, e todo dom perfeito, ele desce do alto, do Pai das luzes. Então, se tem alguma coisa que Deus pode dar a você, só quem pode dar é Ele. Porque a Bíblia diz que desce do alto, desce do céu para a tua vida, aleluia. Então, uma unção real, uma unção verdadeira, uma unção poderosa, uma unção do Espírito, somente vai ser liberado para aqueles que um dia estiveram lá, na presença, no fogo, gerados na presença de Deus. Não tem como receber algo de Deus se você nunca teve um toque do ungido do Senhor, do próprio Jesus, do Espírito Santo.
Eu lembro perfeitamente a primeira vez que o Espírito Santo me tocou. Eu era uma jovem, frequentei 4 anos uma igreja, mas nunca havia me convertido. Até que meus pais estavam em processo de separação e eu conheci o ministério que eu estou hoje. Então, eu lembro que os irmãos foram orar no quarto onde meu pai estava dormindo. Quando eu fechei os olhos, naquele dia, eu senti pela primeira vez na minha vida o toque do Espírito Santo. E quando eu senti o toque de Deus, tudo veio na minha mente. Naquele momento eu senti: Deus é real. E se Deus é real, Ele é poderoso. Se Deus é real, Ele é grande. Se Deus é real, como eu estou sentindo, então Ele pode todas as coisas. Naquele momento, uma fé foi gerada, uma fé extraordinária foi gerada dentro de mim. Uma fé, porque naquele momento eu tive a testificação de que Deus realmente existia. Eu ouvia falar de Deus, eu sabia sobre Deus, mas eu nunca havia sentido Deus. E naquele momento eu senti Deus. E pensei logo mais: Ele existe, Ele é real, Ele é poderoso, Ele é vivo e Ele pode todas as coisas. Então, você só vai receber algo de Deus se você tiver uma experiência com o ungido de Deus. Você precisa ter o toque de Deus, ter a experiência de Deus. Você vê que quando Davi ele teve um encontro com o profeta Samuel e quando ele derramou o óleo sobre ele, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia! Quando você tem um toque de Deus, o Espírito do Senhor entra na sua vida, derrama sobre a sua vida, transborda sobre a sua vida. Aleluia! Ele teve essa experiência com Deus. Então, queridos, existem 3 maneiras de receber a impartição da unção: pelo ver, pelo ouvir e pelo tocar. Eu vou falar sobre isso agora. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 2, versículo 6. Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, e 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas que se dividiram para 2 lados. Passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado, assim fará. Porém, se não, não se fará. Sucedeu que, indo eles, andando e falando, um carro de fogo com cavalos de fogo se separou, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais os viu. A Bíblia diz que Eliseu desejava a unção que estava sobre a vida de Elias. E Elias estava indo em direção ao seu propósito. E os filhos dos profetas, pelos 3 lugares que eles passaram, os filhos dos profetas diziam a Eliseu: você sabia, Eliseu, que hoje vão tomar, o teu Senhor vai ser tomado? Que o Senhor ia elevar Elias ao céu? E Eliseu dizia que ele sabia, mas que ele estava indo, que ninguém ia parar ele. O profeta Elias dizia para Eliseu: fica aqui que eu estou indo. E ele dizia: não, vive o Senhor, vou contigo. Eliseu perseguiu a unção, ele desejava a unção. Ele desejava receber algo da parte de Deus. Como é importante a gente
ter esse desejo de receber algo da parte de Deus. Isso toca o coração de Deus. Isso toca quando o Senhor vê um coração que verdadeiramente quer receber as preciosidades de Deus. Só que a Bíblia diz que quando Elias cruzou o Jordão com Eliseu, sabe o que aconteceu? Quando eles passaram o Jordão, Elias disse para Eliseu: o que você quer que eu te faça? E ele disse: porção dobrada do teu espírito é o que eu quero. E Elias disse: coisa difícil me pediu. Sabe por que Elias disse que isso era difícil? Porque a unção que estava sobre o profeta Elias pertencia a Deus. Elias não poderia impartir uma unção sem uma autorização de Deus, porque a unção, a presença pertence a Deus. Algo dado pelo Senhor pertence ao Senhor. Então, Elias disse: olha, dura coisa me pedistes, mas se vires eu subir, é porque o Senhor vai te dar. Mas se você não vê nada, é porque nada vai acontecer. E quando ele terminou de falar, ele foi elevado aos céus num redemoinho. E Eliseu, vendo, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Aleluia! Eliseu recebeu a impartição vendo. Quando ele viu, porque o que ia acontecer com Elias era espiritual. Sabe quando você recebe uma impartição vendo? Quando você tem um sonho e dentro do sonho você tem uma visão. Certo dia eu tive um sonho e eu tive uma visão dentro do sonho. Eu sonhei que eu entrei numa loja e tinha duas atendentes, uma era atendente e a outra era dona da loja. E naquele momento a atendente trouxe um livro grande com uma capa prateada que dizia libertação e embaixo dizia Randy Clark. Naquele sonho eu senti que quando ela me entregou o livro, eu também recebi algo de Deus, uma unção de Deus. Porque muitas vezes, quando Deus te visitar em visões, em sonhos, você vai receber impartições da parte de Deus. Por isso, quando você vê um ungido ou uma ungida de Deus, tanto fisicamente ou em sonho, ou como Eliseu viu, Eliseu teve uma visão espiritual, porque se Deus não permitisse que ele recebesse a unção, ele não ia ver nada. Mas quando Deus quer liberar uma unção, ele pode liberar por uma palavra que você está assistindo, por um pregador que você está assistindo, por meio de uma visão espiritual, de um sonho onde Deus fala contigo. Pode sim haver a impartição da unção. Então, queridos, Eliseu recebeu a impartição quando ele viu Elias subir aos céus. Aleluia! Então ele gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Porque ele viu o que estava acontecendo. E por ele ver, Deus liberou a unção sobre a vida dele. A Bíblia diz que ele pegou a capa e ele também feriu o rio Jordão. E o rio se abriu, e aquele foi o primeiro sinal que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Aleluia! A palavra diz que a candeia do corpo são os olhos. Se os nossos olhos forem bons, nosso corpo terá luz. Se, porém, forem maus, será tenebroso. Por isso que os teus olhos são também algo onde você pode receber coisas. Se você colocar os seus olhos no que é mal, se você colocar os olhos no curso desse mundo, na sequência desse mundo, na prostituição que existe nas redes, na violência que existe nas redes, nas mortes que existem nas redes, em todas as informações do mundo que circulam em questão de segundos,
as notícias do mundo de mortes, de violência, de guerras, de coisas ruins, se você começar a alimentar a sua vida espiritual do que é mal, a Bíblia diz que o teu corpo ele vai ficar tenebroso. Porque pelos olhos também entra o que é mal. Quando a pessoa se relaciona com o flerte, com a prostituição, quando ela se relaciona com o vício da pornografia, ela está alimentando e abrindo um portal para as trevas agirem. Por isso a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Os nossos olhos não pode ser uma captação de lixo espiritual, de lixo onde a gente tem patente hoje em dia no meio das redes sociais. Mas a Bíblia diz que se teus olhos forem bons, se você focar na presença de Deus, nas coisas de Deus, se você pegar um livro para ler, você pode receber a unção, a impartição da unção, lendo um livro, assistindo uma pregação, tendo uma visão espiritual, um sonho espiritual. Sim, Deus pode liberar a impartição da unção por meio da visão. Aleluia! Glórias a ti, Pai. Em Romanos 1:9 diz que Paulo desejava ver os romanos. Romanos 1, versículo 11. Vamos abreviar. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. A Bíblia diz que Paulo desejava ver os romanos para comunicar algum dom espiritual. Hoje nós temos a facilidade da internet, dos acessos, mas naquela época não existia isso. Então Paulo estava desejando muito ver os romanos para comunicar um dom espiritual. Aleluia! Porque a presença de Paulo na vida daqueles homens, não somente a instrução, Paulo sabia que precisava, por isso que ele viajava, por isso que ele se arriscava, por isso que ele dava seu pescoço, porque ele sabia que estando junto com os irmãos, poderia haver uma impartição, uma comunicação de dons. Tanto que ele disse também a Timóteo, desperta o dom que há em ti por meio da imposição das mãos. Também ele falou outro sentido, dizendo a Timóteo, olha, desperte o dom que há em ti. Pela imposição das minhas mãos, Paulo estava dizendo, eu quero despertar novamente aquilo que está dentro de você, ativar por meio da imposição de mãos aquilo que está parado, aquilo que não está se movendo, mas o dom está ali. Isso também pode acontecer. Então, o mistério da impartição, ele pode ser por meio de visões e também pode ser por meio de quando a gente ouve o ungido. Atos 9:3 diz assim: E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Sou Jesus, a quem tu persegues. Você observa que a voz de Deus tocou na vida de Saulo. Saulo estava com as cartas na mão. Saulo estava com autorização para perseguir e matar cristãos. Mesmo tendo aprendido aos pés de Gamaliel todas as doutrinas e leis e costumes, ainda assim ele era um assassino e um perseguidor. Mas quando ele estava neste caminho de Damasco, diz que veio um resplendor e uma voz, a voz de Deus falou com Paulo. Naquele momento, queridos, o Senhor disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues, Saulo, Saulo, por que me persegues?
Naquele momento ele disse: quem é, Senhor? E o Senhor Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia! Sabe, quando alguém está te perseguindo, quando alguém está no teu pé, quando alguém está te falando mal de você, quando está alguém te perseguindo, te falando palavras negativas ou denegrindo o seu nome, ele não está perseguindo você, ele está perseguindo Jesus. Porque Paulo, ele perseguia os cristãos e Jesus falou com ele: por que você está me perseguindo? Porque quando tu me persegue, quando você persegue os meus filhos, você está me perseguindo. Quando a voz de Deus, quando algo de Deus audível acontece na nossa vida, tudo pode mudar. Escreva aí: a voz de Deus, quem ouve, quem aprende a ouvir a voz de Deus, em um piscar de olhos pode ter toda a vida mudada. Aleluia! Queridos, por ouvir a voz de Deus, as cartas para passar as fronteiras foram rasgadas. Tudo aquilo que, todo o ensino, toda a doutrina, tudo aquilo que havia dentro de Paulo, todo aquilo que estava inflamado quando ele ouviu a voz. Quando ele ouviu a voz de Deus, tudo mudou na vida de Paulo. Quando a gente aprende a ouvir a voz, a gente muda o curso, a gente muda o roteiro, a gente se posiciona e a gente se apruma para fazer a vontade de Deus. Quando você aprende a ouvir a voz de Deus, Deus vai te colocar no prumo, Deus vai te alinhar e Deus vai te colocar na direção certa. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor, ele vai abaixar outeiros. O Senhor, ele vai levantar vales. O Senhor vai endireitar os caminhos tortuosos, os caminhos tortos, os caminhos que não têm vida, os caminhos secos, áridos, onde não há vida, não há esperança. Mas quando alguém ouve a voz do Senhor, tudo pode mudar. Tudo vai para o seu lugar. E a vida de Deus começa a brotar. Aleluia! Foi o que aconteceu com Paulo. Antes, perseguidor, assassino, um homem terrível que achava que estava agradando a Deus. Mas depois de ouvir a voz, ele disse: se eu morrer por Cristo, é lucro. É lucro. Aleluia! Quando alguém ouve a voz de Deus, tudo muda de direção, tudo vai para o lugar aonde Deus quer. Em Atos 10, 44, fala que uma família recebeu a salvação enquanto Pedro pregava. A pregação de ungido pode mudar tudo. Olha só o que diz aqui em Atos 10, 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Porque por meio da voz de ungido, pela pregação da palavra, quando falava ainda Pedro, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra de Deus. Aleluia! Você pode receber de uma impartição de Deus, do Espírito, enquanto ouve a palavra, o Espírito Santo pode recair sobre sua vida, sobre a vida de todos que ouvem. Aleluia! Glória a Deus! Em Ezequiel 2:2 diz o seguinte: então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé
e ouvi o que me falava. A Bíblia diz que o Espírito entrou em Ezequiel quando ele lhe falava. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo. Quando você ouve a Deus, olha só, Ezequiel estava ouvindo. Enquanto o Senhor falava com ele, o Espírito Santo veio sobre Ezequiel. E a palavra diz, e me pôs em pé. Quando você ouve a voz de Deus, quando você abre seus ouvidos espirituais, o Senhor, o Espírito recai sobre a sua vida e te coloca de pé. Sabe o que isso significa? Quando o Espírito Santo vem sobre ti, ele te põe de pé. Ele te põe posicionado onde você mora, posicionado na tua casa, posicionado no teu casamento, posicionado na tua família, posicionado no teu ministério, porque sim, quando um crente está de pé, as trevas têm que estremecer. Por isso que o diabo, ele luta muito contra a mente das pessoas. Ele é um mentiroso, ele é um enganador, ele é aquele que ilude, ele é aquele que diz, você não pode ter uma família, você não pode ser usado, você não pode ser levantado, você não pode ser erguido, isso é pecado, isso é errado. Ele é um enganador, ele é um mentiroso, porque quando o Espírito do Senhor vem sobre uma pessoa, posiciona ela de pé, para que ela sim, realmente, verdadeiramente, venha trazer um estrago nas trevas, sacando as vidas para Deus. Como é importante ouvir a voz de Deus. Aleluia! Não caia mais na conversa, nas mentiras do diabo, que você é pequeno, que você não é capaz, que você não pode, que você vai estar se exibindo, que você, por usar a sua autoridade, você vai estar sendo arrogante. Agora está lá nas mídias, está lá pregando lá naquele altar, no meio da multidão, agora está exibido, agora está exibida. Não. Quando o Espírito do Senhor vem sobre uma pessoa, coloca essa pessoa de pé e você não pode dar mais atenção para as mentiras sujas do diabo, porque sim, quando você está com a sua mente firmada em Deus, confiada em Deus, você vai ficar de pé. Aleluia! E o rio de Deus, o rio do Espírito, não somente sobrevirá sobre a sua vida, como fluirá do seu interior e se derramará para a direita, para a esquerda, transbordará por onde você cruzar e tocará muitas vidas. Porque é isso que Deus faz. Aleluia! Aleluia! Deus é poderoso. O mistério da impartição também ocorre quando você toca um ungido. Queridos, você pode tocar a unção de Deus. Quando Jesus estava dizendo, lembra lá no começo que eu disse? Vocês estão vendo. Ele estava se referindo a ele. O que muitos profetas e justos, eles desejaram ver a minha presença. Desejaram ter a minha presença. E às vezes o Senhor está aqui porque nós estamos na graça. Então o Senhor está nas igrejas, diante de nós, diante da nossa face, muitas vezes dizendo, eu estou aqui, valorizem a minha presença. Valorizem quem eu sou, estou diante de vocês. Estou diante de vocês. Mas atentem para a minha presença. Abram os ouvidos, os olhos espirituais e toquem. Toquem na minha presença, é o que o Senhor está falando. A sua igreja hoje. Estou diante de vocês. Estou aqui.
em um tempo em que muitos desejaram essa presença, muitos desejaram estar perto do Senhor. Mas você precisa se dispor e dizer: Deus, eu quero ouvir tua presença, tuas palavras. Eu quero sentir, eu quero tocar a tua unção, Deus. Eu desejo a tua presença. Eu vivi uma vez um tempo em que os membros mandavam na igreja. Então, se você orasse: Deus, eu chamo a tua presença, sempre tinha um para dizer depois: você orou errado. A presença de Deus já está aqui. Eu já vivi esse tempo. Mas a Bíblia diz para a gente invocar o nome do Senhor. Então, queridos, toda religiosidade precisa cair. Quando você entrar na presença, invoque a presença, o nome do Senhor. Faça como Jeremias 33:3. Clame mesmo. Chame a presença de Jesus. Deseje essa presença. Não escute mais o diabo, as trevas, os religiosos, quem pensa o que é, o que não é. Faça o que a Bíblia diz e você não vai errar. Quer clamar, clama. Quer chorar, chora. Quer invocar o nome do Senhor, invoca. Aleluia. O mistério da impartição ocorre quando você toca o ungido. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela não tinha mais recurso. Sabe aquele momento da vida que a gente chega onde o remédio que ele dá não funciona mais. Onde você recorre a todos os médicos, toda a medicina, e nada mais faz efeito, nada mais surte efeito. Então, os médicos, pelo seu conhecimento, eles dizem: essa doença, ela não tem cura, mas nós podemos tentar controlar essa depressão, essa ansiedade, essa doença. Então, muitas vezes os médicos, eles chegam e dizem isso para as pessoas não porque eles sejam maus, mas porque o conhecimento deles se limitava até ali, aquele ponto. E assim também acontece com os nossos amigos, os nossos parentes, aqueles que estão perto de nós. Essa mulher fazia mais de 10 anos que estava com um fluxo de sangue. Queridas, queridos, os parentes já não tinham mais o que falar, não tinham mais o que dizer, mais de 10 anos, já não tinham mais conselho, não tinham mais argumento. Então, essa mulher, ela não tinha recurso, ela não tinha médico, ela não tinha ninguém mais para incentivar ela ou dar uma palavra de ânimo. E muitas vezes a gente passa por essa situação. Mas uma coisa essa mulher, ela tinha. Ela disse: se tão somente eu tocar nas orlas das suas vestes, eu ficarei curada. Porque ela entendeu que o homem, ele não podia mais fazer nada. Ela entendeu que o seu dinheiro não poderia falar mais alto, mas ela viu em Jesus, ela viu no Senhor, ela juntou a fé que ela tinha, a sua última esperança, e disse: se tão somente eu tocar nas orlas das suas vestes, eu ficarei curada. Então o Senhor se vira e diz: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Quando alguém toca na presença de Deus, quando alguém toca na presença de Deus, verdadeiramente dizendo: Deus, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais argumentos, eu não tenho pessoas mais para ajudar, não tem ninguém mais para levantar a minha cabeça, ou para me ajudar a sair dessa situação. Mas eu sei, Deus, que se eu tocar em Ti hoje, a minha situação, ela vai mudar. Aleluia! E foi o que aconteceu.
ela tocou em Jesus. E isso é o mistério da impartição pelo toque. E também há pela imposição das mãos, como eu falei, que Paulo queria comunicar a Timóteo. E a última passagem aqui que eu vou abrir hoje está em 2 Reis 13, 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Queridos, estavam enterrando um homem, mas quando eles olharam para o lado, vinha a tropa inimiga. E para eles não morrerem naquele momento, eles pegaram o morto e jogaram onde estava enterrado o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que quando o morto tocou os ossos de Eliseu, aleluia, ele reviveu e se levantou sobre os seus pés. Nós não acreditamos em necromancia, em consulta aos mortos. Nós não acreditamos nessas coisas. Não foi o defunto Eliseu que fez aquele homem reviver. Foi a presença de Deus que repousava sobre Eliseu. Mesmo que morto, aquele homem reviveu. Como que a gente explica isso? Agora eu vou explicar para você. Quando você tem livros de pessoas que já faleceram, homens e mulheres de Deus, você está lendo. Quando você está vendo vídeos de pessoas que já faleceram, homens e mulheres de Deus, mesmo assim você recebe a impartição da unção, sabe por quê? Porque a unção daquele homem, aquela mulher de Deus que faleceu, não pertencia ao homem, não pertencia à mulher de Deus. A unção é de Deus. Somente o Senhor, os céus podem liberar sobre a tua vida. Por isso que Elias disse a Eliseu, se você vir eu ser elevado, é porque Deus vai te dar a unção. Mas se você não vê, é porque Deus não vai te liberar. Nós só podemos receber algo, uma unção verdadeira, genuína, quando nós nos conectamos à unção verdadeira, ao ungido de Deus. É Ele que tem o poder de impartir a unção sobre tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Já estou gastando a voz aqui, mas eu quero que você receba muito de Deus hoje. E eu vou orar agora por você, encerrando essa palavra em nome de Jesus. E eu vou impartir a unção que está sobre a minha vida. E eu tenho unção de libertação. E se Deus se agradar, como eu expliquei a vocês, a impartição desce do céu. Se Deus quiser, por meio dessa oração, você pode receber essa impartição hoje. Feche os seus olhos neste momento. A mulher do fluxo de sangue, ela não se importou com mais nada. Ela não tinha mais nada para perder. Ela não tinha mais nada. Ela só queria o toque da presença de Deus. Por isso, Espírito Santo, nós desejamos a tua presença, Pai. Nós clamamos, Abba, Pai, Paizinho amado, Paizinho querido. Manifesta-te a nós. Não somos nada sem a tua presença. Totalmente dependentes de ti somos, Deus. E sem ti, nada podemos fazer. Senhor, libera dessa unção de poder e de autoridade.
Fogo para as nações, Pai. Fogo para as nações. Autoridade sobre as nações dessa terra, Pai. Para curar, para libertar, para pregar, para batizar. Em nome de Jesus Cristo, libera poder e autoridade sobre os teus servos, Pai, para romper debaixo do teu poder. E que teu Espírito Santo derrame sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, eu libero, Pai, sobre cada vida, Pai. E aquele que agradar o teu coração, Espírito Santo, que venha receber essa impartição hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, pastora Fabiana. Amém, irmã Alexandra e todos os demais irmãos que estão aí comigo. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Em nome de Jesus. Ai, meu Deus. É muito, é demais. Muito forte. Foi mais do Profeta. que imaginamos. É igual como Jesus faz com a gente, né? Ele sempre dá mais do que a gente pensa que vai receber. Ele é poderoso. Meu Deus, tremendo. Sei que muitos dos meus irmãos foram impactados com essa palavra, que foi muito forte. Os irmãos receberam. Muito forte. Sim, pastora Ariane, vamos conversar um pouquinho aqui entre nós. Aqui, Pastora falar um pouco. Fabiana, antes eu quero agradecer a presença aqui de alguns pastores aqui, a pastora Marley, da Suécia. É uma honra ter todos os pastores aqui, os queridos irmãos aqui, a pastora Eliane, da Itália, que está aqui conosco também, a pastora Geocélia, da França, pastora Daniela, da Suíça, a pastora Marli, do Brasil, e pastora Norma, pastor Felipe, também do Brasil. E todos os irmãos aqui, somos gratos pela presença de todos. Pode continuar, pastora Fabiana. A senhora passou, Profeta aqui. pastora, irmã Giocélia, pastora Giocélia, eu conheci aqui em São Paulo, na Escola de Profetas, conheci ela pessoalmente. Glória a Deus, prazer. A senhora passou a palavra para mim ou para a pastora Fabiana? Não entendi, irmã. Pode ficar à vontade. Pode falar, profeta. pode ficar à vontade, pastora. Pode ficar à Amém. vontade. Amém? Então, queridos, acho que a irmã está mostrando ali, né? Vamos ter a inauguração da EGM em São Paulo, que é a nossa igreja, que nós não vamos cuidar propriamente, é mais para congregarmos. Vai ser o apóstolo José que vai cuidar da igreja. Nós vamos congregar junto, porque nosso ministério é profético. Então, estamos nos mudando para São Paulo por um propósito, um direcionamento, um posicionamento para também as nações. Aleluia! Não tem mais lugares somente nesse dia aí. A Casa 700 é um manto somente profético, onde esse evento é para quem já participou da Escola de Profetas. O pastor dá um mentoreio semanal, se eu não me engano, por e-mail, manda os vídeos. É para ensinar profetas e intercessores proféticos. Esse evento é gratuito aí, a gente estamos nos esforçando, investindo, para que o profético seja espalhado no Brasil e nas nações. Aleluia! Tem evento presencial também. A live profética, eu todos os dias estou ali no meu canal, orando juntamente com os irmãos, 23 e 23, e o meu ministério é voltado à libertação, mas também prego no profético, né? Quando estou na inspiração. Temos os livros, né? Eu tenho 2 e tem 2 em andamento, todos voltados para a libertação, e tem os livros proféticos do profeta Vinícius. Acho que é isso daí, né, pastora? Glória a Deus. Muita glória. E, pastora
Profeta, onde as pessoas podem encontrar? No Facebook, no Instagram, no YouTube? Como é que será o seu canal? Como é que é? Eu estava falando com o microfone fechado. Eu estava dizendo, se as pessoas se tiverem interesse pelo livro, como faz para adquirir o livro? Ah, sim, é no site do Profeta, né? É www.profetavinicius17.com.br. Isso daí. Temos os meus estão em versão espanhol também. E os do pastor estão sendo processados, né? Com a professora lá do espanhol que está traduzindo também os livros dele. Se precisar traduzir em francês, tem um monte de gente aqui. O pastor Alexandre. Eita, glória! Italiano. O pastor está procurando. Ele está procurando pessoas para traduzir mesmo. Pastora Geocélia, pastora Daniela aí, ó. Amém, glória a Deus. Cadê você, pastora Daniela? Francês, né? Amém, pastora. Então, foi um prazer, né, estar com todos vocês. Não sei se a senhora vai querer orar agora. Pastora Fabiana, irmã Alessandra. Pastor Profeta, a senhora poderia orar pelos irmãos aqui que estão pedindo oração por saúde? Amém. Posso sim. Escritos. Vamos orar então. Senhor Jesus, também apresentamos os pedidos de oração, Pai. Pedidos de oração pela saúde, pela família, pelo ministério. Pedimos ao Senhor, toca com teu poder, Pai, com teu óleo curador. Repreendemos todos os espíritos de enfermidade, todos os laços de morte, de doenças, de vírus, de bactérias, de doenças mortais, de espíritos de acidente. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço, Senhor, traz a cura sobre o teu povo, Pai. Que sejam curados, livres, abençoados. E eu peço, Senhor, que cada pessoa que está representando um país aqui essa tarde, Pai, que nesta tarde, Pai, venha receber um toque da tua presença e um revestimento espiritual, Pai, com autoridade de governo, para governarem e dominarem os seus territórios, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Graças te dou, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Amém, amém. Nós agradecemos mais uma vez, profeta Ariane, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que esse novo tempo, né, na vida de vocês seja de muitas bênçãos, né, de muitas portas abertas. Creio que vai ser muito, muito poderoso. Eu creio que Deus está no controle de tudo e tudo vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Nós abençoamos a senhora, sua família, sua casa, seu ministério. E louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Sim. Amém? Amém. O prazer foi meu ter estado com vocês e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, pastora Fabiana, irmã Alexandre e todos os irmãos. Deus abençoe. Fique na paz. E até a próxima, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau. Bem-vinda. Amém. Tainá, nossa querida pastora, profeta, cantora, presente. Eita, agora o céu vai descer, segunda parte do céu agora. Eita, glória! Vai! Meu Deus, é muito forte esse negócio, hein? Que palavra gloriosa, irmãos, falando sobre a unção de Deus é derramada sobre a nossa vida e é a unção de Deus que faz a diferença, né? Aleluia! Palavra gloriosa da parte de Deus. Vamos louvar, como orienta aí as nossas pastoras, oh, glória a Jesus. Tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. E tenha calma, sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas, sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro.
vitória, só precisas descansar. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste, Deus, o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Ora baixo, eita glória, e fica, Senhor, já se faz tarde. Canta comigo, vamos louvar junto. E tu tens meu coração para pousar. E faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Essa aqui eu vou cantar uma canção autoral, que é bênção de Deus. Está no nosso canal no YouTube, aí depois os irmãos que ainda não é inscrito, se inscreve lá, que é bênção de Deus. E quando a dor no teu coração, que te abateia a tristeza também, saiba que Deus está contigo. A orientação da nossa pastora, ela pergunta se tem alguém que quer aceitar Jesus e sentir Jesus aí onde você está agora. Se você quer aceitar, nós iremos fazer a oração por ti. Jesus te chama. Então, eu vou continuar louvando aqui. Se você quiser, a gente faz a oração. Quando a dor for te abater, lembre que Deus vai te socorrer. Eu creio nisso. E sobre a tempestade, em meio à calamidade, sei que estás comigo. Eu sei, Senhor, que não há tempestade que pode afundar o meu barco. Pois eu sei que estás, sei bem que estás, posso confiar. Tu estás, amiga, pastora Marley, Deus abençoe. E por isso eu não vou temer, tuas mãos vai te sustentar. Eu sei, Senhor, que vai me ajudar, o inimigo não vai me deter. E eu não vou desistir de lutar, porque eu sei que com Jesus estou bem. No meu barco, firme estará. Sabe qual é o segredo? É só confiar, dai a Ele louvor. Coloque a sua fé no Senhor, e Ele vai te ajudar. E Ele acalma o mar por você. Ele abaixou na manassa. Lembre que Deus vai te socorrer. Eu creio nisso. E sobre a tempestade, em meio à calamidade, sei que estás comigo. Eu sei, Senhor,
trabalhando através de louvores. Ora, baixo, ora, manas. Enquanto eu estava aqui, Deus me levava em espírito e me mostrava que Deus estava fechando a cova de alguém. Eira, baracho, urinas. Deus está trabalhando, está fechando a cova. Eira, manas. Eu não sei se é o teu filho, eu não sei se é o teu esposo, eu não sei quem é, mas Jesus hoje está livrando através das tuas orações. Deus está indo lá. Deus está quebrando o laço. Eira, baixo, ora, manas. Eita, glória, recebe a presença de Deus aí. No meu barco, firme estará. 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 Estará. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês em Cristo. Irmãs, paz do Senhor, só um recadinho aqui. Semana que vem nós vamos ter Santa Ceia aqui todos juntos e também a profeta, a apóstola Nilcélia, ela vai estar conosco. Ela é do grupo das Leoas. E ela vai estar conosco semana que vem. Vai ser tremendo também. Vocês não podem perder, hein? Então, minhas irmãs, prazer estar com vocês. Grande beijo para todas. Deus abençoe cada um de Shalom a vocês. todos, shalom a Shalom, todos. shalom. Obrigado, Fabiana, pelo Sejam convite. bem. Boa Graças a noite. Deus. Quinta-feira estaremos todas reunidas em nome de Jesus. A paz. Amém. Um grande A paz. beijo. Boa noite. Já tô Deus ansiosa, abençoe. já quero estar A com paz, vocês de pastora novo. Marley, a paz da pastor Anderson. Eita, glória. Shalom, shalom, Ainda a tem paz do uma Senhor a aqui. todas. Amém. Beijo, minha Deus querida. Ah, abençoe. Deus abençoe cada um de pastora, vocês. receba a Avelina. Pastora Avelina, em nome de Jesus. Ô, glória.